Amém? Ok. O que é paz para você? Pensando em guerra, eu falei, eu vou pregar sobre a paz. O que é paz para você? Como que você classifica paz? O que essa palavra significa? Para alguns, os gregos pensavam assim. Aliás, a palavra grega usada no Novo Testamento para paz é a palavra eirene. E eirene significa ausência de guerra. Esse é o conceito grego de paz. Para os gregos, a paz significava ausência de conflito. Se não está tendo guerra, se não está tendo violência, se não tem ninguém morrendo, então essa é a paz. O conceito de paz muda um pouco no pensamento judaico. Dentro do pensamento judaico, que é diferente do pensamento grego, a paz tem a ver com a aliança. Você lembra lá de Números, não é? Quando Deus fala que chama Israel e fala, o Senhor nosso Deus é o único Deus, eu vou te abençoar, e eu vou te cuidar, e eu vou mostrar para você o meu rosto, e eu vou fazer uma aliança contigo, e eu vou te dar uma terra, e eu vou abençoar as tuas gerações, os teus filhos, e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e vou fazer de você um grande povo, e na terra que você está emana leite e mel, e eu vou revelar o meu rosto, vou desvendar a minha glória sobre vocês e te darei paz. Então, na cabeça de um judeu, paz tinha a ver com aquela aliança que eles fizeram com Deus no Monte Sinai, que exigia de parte do povo obediência, e como resultado da obediência, Deus os abençoava, dando filhos, fazendo prosperar a lavoura, aumentando o gado, as ovelhas, dando riquezas, dando estabilidade nacional. Então eles não iam ter guerra com seus inimigos, eles iam viver num contexto completamente próspero, de paz. Então, na cabeça judaica do Antigo Testamento, paz significa obediência a Deus, que gera filhos, dinheiro, prosperidade material, territorial, inimizades controladas, um tempo de paz. O que na palavra hebraica usada é o shalom. É assim que o judeu se cumprimenta. Se um dia você for em Israel, você vai ver um judeu se cumprimentando, ele vai dizer assim, paz é shalom. Judeus se cumprimentam assim, shalom, 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 shalom. Eles vão shalom para qualquer lugar, bom dia, boa tarde, boa noite, shalom. Né? Shalom é isso, é esse bem-estar em todas as áreas da vida por causa da obediência à aliança. O conceito do Novo Testamento muda completamente o conceito de paz. Porque o conceito do Novo Testamento vai mostrar que existe uma paz maior do que shalom. Que na verdade, shalom, o shalom judaico, ele é um entendimento muito limitado do que é a verdadeira paz. O conceito cristão de paz significa ter alguma coisa, mesmo em meio a todo tipo de dor e sofrimento. E a gente pode ver isso muito claramente numa das cartas do Novo Testamento, que fala de uma maneira muito especial e específica sobre a paz, que é a carta de Paulo aos Efésios. E eu queria olhar com vocês agora 2 ou 3 capítulos dessa carta, pedaços de capítulos dessa carta, que nos mostram o que é a paz e como que o Novo Testamento define paz. Você sabe que a carta aos Efésios é uma carta daquelas que Paulo escreveu de dentro da prisão. Se um dia você for a Roma, você vai poder ir num lugar chamado Prisão Mamertina. A Prisão Mamertina é um buraco cavado no chão, de pedra, totalmente de pedra, onde havia só uma portinha, uma porta de alçapão, e o prisioneiro era jogado lá dentro. Né? Ele ficava lá dentro daquele buraco ali, e não tinha saída, não tinha janela, não tinha entrada de luz. A única coisa que tinha era palha que se jogava de vez em quando para cobrir as suas necessidades, porque também não tinha privada.
E ele fazia suas necessidades no mesmo lugar, no mesmo chão que ele dormia, porque não havia também cama. E essa foi o último estágio da prisão de Paulo, não foi exatamente aonde ele estava quando ele escreveu essa carta. Essa carta foi escrita um pouquinho antes, quando ele estava numa prisão domiciliar, ele estava preso numa casa, né, que ele mesmo pagava, porque assim era a prisão romana, né? É mais ou menos como hoje tem no Brasil aí essa... Como é que é? Prisão domiciliar. Você fica na sua casa, mas você está preso. Bota a coleirinha lá no tornozeleira, né, e você não pode sair de casa. Era mais ou menos algo assim. A única diferença é que a tornozeleira dele eram 2 guardas da guarda pretoriana que ficavam algemados nele ali o tempo todo, ou sob vigilância constante. Dentro desse contexto de prisão, perseguição, Efésios é escrito já no final do ministério de Paulo, do meio para o final do ministério de Paulo. Já haviam cristãos sendo mortos, Estevão já tinha sido morto, e outros cristãos já estavam sendo perseguidos, presos. O próprio Paulo, você sabe que ele já tinha sido apedrejado lá em Tessalônica, que ele já tinha passado por prisões e chicoteamentos e outras coisas mais. É dentro desse contexto de sofrimento, de dor, que ele escreve essa carta. E ele diz o seguinte: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, capítulo 1, versículo 1, pela vontade de Deus, escrevo essa carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Jesus Cristo, que Deus, o nosso Pai, e o Senhor do nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê graça e paz. Um cumprimento tradicional dos cristãos daquela época, graça e paz. Alguns cristãos batistas levam isso a sério até os dias de hoje, né? E quando se cumprimentam, em vez de falar bom dia, boa tarde, e aí, como aqui em São Paulo, a gente resume tudo aqui em São Paulo, e aí, meu? Né? Lá é graça e paz. Esse cumprimento tradicional, costume cristão, graça e paz. Na Assembleia de Deus não é graça e paz, é a paz de Deus. Né? Paz do Senhor. Onde que é a paz de Deus? É na congregação cristã. A paz de Deus, a paz do Senhor, enfim. Ok. Oração de Paulo. Isso aqui é uma oração. Paulo está orando pelaquela igreja. Uma igreja que até então não tinha perseguição. Uma igreja que estava vivendo uma vida razoavelmente tranquila. Ele deseja para aquela igreja a paz. Olha, o meu desejo, meu pedido a Deus é que vocês tenham paz. Mas quando a gente vê esse desejo de Paulo, a gente tem que continuar lendo a carta perseguindo essa palavra, paz. Tentando entender o que Paulo está desejando para os cristãos quando ele está desejando paz. Será que quando Paulo está orando aqui, olha, eu desejo para vocês a paz, ele está orando assim, olha, eu espero que nunca tenha guerra, eu espero que vocês nunca passem por perseguição, eu espero que vocês tenham um ano sem doenças, de prosperidade material. Será que na cabeça de Paulo, quando ele está orando assim, olha, eu estou orando pela paz de vocês, eu estou desejando a paz de vocês, ele está pensando em shalom? Será que é isso? Será que o pensamento de Paulo foi contaminado pela filosofia grega e ele está pensando na ausência de conflito? Vocês têm um ano aí, meu desejo para vocês é que vocês passem aí o próximo ano, a vida de vocês, sem conflitos. Que esse ano não tenha nenhuma doença grave na sua família, que você não perca o emprego, que você consiga realizar os seus sonhos, se você colocou a romã na carteira, se você botou, né, a sementinha de não sei o que lá, se você pôs dinheiro no bolso, se você passou com a roupa branca de ano. O meu desejo é que você tenha um ano de prosperidade, um ano assim, materialmente, que você consiga comprar sua casa própria, trocar de carro, comprar aquela televisão de 50 polegadas, que você consiga, que vá bem o seu ano. Será que é isso que Paulo está falando? Será que é isso que Paulo define como paz? Será que ele está pensando assim, praia, rede, água de coco? É muito interessante quando você põe paz, né? E eu procurando paz para pregar aqui, eu botei paz lá no Google. E fui na parte de imagens e aparece isso, né?
Conceito de paz é uma pessoa na praia, aquele mar, os pássaros cantando, a rede, sombra e água fresca, aguinha de coco ali. Conceito, ô pastor, você falou aí agora até, deu paz aqui no meu coração, fiquei tranquilo. Não. Será que é esse o conceito de Paulo? Na verdade, Paulo começa a definir o conceito de paz quando ele entra no capítulo 2 de Efésios. No capítulo 1 de Efésios, ele vai dizer que nós, seres humanos, estávamos perdidos. Que nós, como o Márcio disse para a gente aqui, nós não prestamos. Que nós éramos separados de Deus, inimigos de Deus, que havia um conflito entre nós e os judeus, porque os judeus eles tinham uma aliança com Deus e nós não, e havia uma separação entre o povo de Deus e nós que somos gentios, e que havia um conflito e uma guerra de interesses espiritual entre os outros povos do mundo e o povo de Deus, Israel. E ele vai dizendo que havia um conflito entre nós e Deus, havia um conflito entre nós e as outras pessoas, e entre nós gentios e o povo de Deus. O mundo vivia num contexto de conflito, de conturbação, tanto com Deus, quanto com uns com os outros. E aí Paulo chega a uma conclusão, mas Deus enviou Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo veio, ele aplacou o ódio que Deus tinha contra os nossos pecados. O que gerava o conflito entre nós e Deus, essa violência e essa vontade que Deus tinha de exterminar e esmagar a raça humana, acabou, porque ele esmagou Jesus Cristo. Ele pegou toda essa ira, esse ódio de Deus contra o pecado da raça humana e colocou sobre o Filho dele, Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo morreu, então, nasceu uma paz. Uma paz do homem com Deus. E o capítulo 1 e o capítulo 2 de Efésios vai dizer que aqueles que foram eleitos por Deus receberam essa paz. Não há mais um conflito de Deus com o ser humano que crê em Jesus Cristo. O texto também vai dizer para a gente que o conflito cessou entre os judeus e os gentios. Ele vai dizer que havia uma barreira, e os judeus diziam, nós somos o povo de Deus, vocês não são. E ao mesmo tempo os gentios metidos na sua idolatria não conseguiam ver em Israel o povo de Deus, porque eles realmente não refletiam a Deus. E havia um conflito, e o Paulo diz, essa barreira caiu, porque agora não existe mais judeu, gentio, bárbaro, cita, essas fronteiras criadas pelos homens, as nacionalidades, isso acabou. Agora nós não somos partes mais de países, nós não estamos mais vinculados a etnias, a ascendências. Agora nós nascemos de novo, e esse novo nascimento fez de judeus e gentios irmãos. Acabou o conflito. Então a definição de Paulo vem no capítulo 2, versículo 14. Porque Cristo é a nossa paz. Paz não é um estado, um bem-estar. Paz não é a ausência de conflito, no sentido de guerra. Paz não é a ausência de sofrimento, de dor ou de doença. Paz não é a realização de sonhos. Paz é alguém. Paz é uma pessoa. Porque Cristo é a nossa paz. O conceito de paz do Novo Testamento não tem nada a ver com o conceito grego de paz. E não tem nada a ver com o conceito judaico de paz. O conceito de paz do Novo Testamento tem a ver com o que Jesus fez na cruz do Calvário.
a morte dele pelos nossos pecados, que nos trouxe paz com Deus, e que nos trouxe paz, que pacificou os homens que têm a Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. E ele vai definir. Ele uniu judeus e gentios num só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Aquele conflito que havia, eu sou povo de Deus, vocês não são, vocês são a ralé gentílica, nós temos a aliança, nós temos a lei, nós temos Moisés, nós temos os profetas, nós somos o povo de Deus. Acabou, isso não existe mais. Não tem mais, aquela aliança de Moisés foi cancelada. A lei de Moisés caducou. Foi feita uma nova aliança no sangue do Cordeiro. A lei que antes tinha o seu valor, agora não tem mais. A lei que antes definia e separava, agora não define mais. Quem define agora é Cristo. Então, um bárbaro, um homem idólatra, um homem pagão, um homem de uma moralidade extremamente questionável, que se encontrou com Jesus Cristo, ele é exatamente igual a um judeu. Agora pensa bem, o que ele está dizendo é que a paz é uma pessoa, e a paz que cessa o conflito, ela cessa um conflito derrubando um muro de inimizade e de separação que antes era como? O que separava os judeus dos outros povos? Em primeiro lugar, o que separava os judeus dos outros povos era a lei. Os judeus se sentiam melhor do que todas as outras pessoas porque eles tinham recebido uma lei de Deus. Você lembra da oração do fariseu? Com as mãos erguidas no templo. Ainda bem que eu não sou gentio. Eu tenho a lei de Deus. Eu me orgulho de ter a lei de Deus. Eu sou um homem que serve a Deus. Ainda bem que eu fui ali agora, naquele altar, eu ofereci os meus sacrifícios, os meus pecados foram cancelados. Ainda bem que eu sou um homem bom. Eu oro 3 vezes ao dia, eu vou no culto, eu sou parte da igreja, eu sou melhor do que todos vocês, outros povos, porque eu sou bom. A lei me fez bom. Você lembra a conversa do jovem rico com Jesus? Mestre, bom mestre, aliás, o que precisa fazer um homem para ganhar o reino dos céus? Aí Jesus fala, obedeça a lei e os profetas. E ele diz assim, bom, então eu já estou salvo, eu obedeço toda a lei. Essa é a cabeça de um judeu. Aliás, essa é a cabeça de muitas pessoas dentro de muitas igrejas nos dias de hoje. Acreditando que porque elas são obedientes a Deus, porque elas frequentam um culto, porque elas entregam o dízimo, porque elas não usam certos tipos de roupas, porque elas não têm certos costumes e hábitos, e por causa das obras que elas fazem, elas são merecedoras da paz de Deus. Ledo engano. Jesus, ele muda tudo isso. Jesus, ele diz para os judeus, toda aquela religiosidade legalista de vocês deixou de ter valor para trazer a paz. Agora o que traz a paz é Cristo. É Cristo. Ao mesmo tempo, o que trazia a paz numa perspectiva pagã e que gerava conflito com os judeus? Porque na cabeça pagã, a paz vem por meio de realizar tudo o que o meu coração deseja. Eu não tenho restrições, eu não preciso ficar indo nessa igreja aí.
Eu não preciso ficar aí com esse monte de ritual, de oração. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu não preciso me casar. Eu posso pegar a mulher que eu quiser. Eu não preciso ter contimento na hora de comer e beber. Eu não preciso ficar lá me controlando se eu vou beber demais ou se eu vou comer demais. Eu sou livre. Eu como tanto que eu quero. Eu bebo até cair. Porque a minha paz vem dessa realização de todos os impulsos e ímpetos do meu coração. E é nisso que eu encontro paz. Só que ele vai dizer para os bárbaros e para os judeus, olha, se você encontrou Cristo, a paz não está mais na realização de todos os ímpetos e de todos os desejos do seu coração, mas a paz do seu coração está em Cristo. Então ele está dizendo tanto para os judeus religiosos, cercados de lei legalistas, quanto para os gentios, cercados desse desejo aflorado de realizar todos os seus ímpetos pessoais. Ele está dizendo para ambos, olha, existe um novo conceito de paz. E esse conceito de paz não se encontra nem do lado judaico, nem do lado gentílico, nem na lei, nem nos desejos humanos. Esse conceito de paz é encontrar a Jesus Cristo como seu Salvador. Como nós cantamos aqui, como o Márcio, sem a gente combinar, nos lembrou. O que nos qualifica como pessoas aceitáveis diante de Deus não é mais a lei, nem é mais fazer o que eu quero, porque eu tenho uma bondade intrínseca, inerente à minha pessoa. Não. O que me qualifica é a presença de Cristo. Cristo é a minha paz. E quando eu tenho a Cristo, eu encontro a paz que a lei não me dava. Porque quando eu era seguidor da lei e eu estava debaixo do judaísmo, eu vivia com um tormento constante. Porque eu estava o tempo todo tentando obedecer à lei. Eu estava tentando seguir a lei e os mandamentos da lei, mas eu não consigo. Porque o próprio Novo Testamento vai dizer que a lei, na verdade, era um aguilhão. Aguilhão era aquele espeto que dava no boi, para conduzir o boi para o pasto. Uma vara comprida com uma ponta afiada. E a lei é esse aguilhão em que eu quero amar esse Deus, eu quero servir a esse Deus, eu quero obedecer a esse Deus, mas toda hora que eu tento obedecer a esse Deus, surge um versículo da lei e pá! Eu chego no templo achando que eu obedeci a Deus, eu estou trazendo a minha oferta, eu estou com o dinheiro no bolso para dizimar o Senhor, as minhas plantações, eu estou chegando lá no templo, aí eu paro para ouvir a mensagem do levita. Aí o levita começa a pregar e ele diz assim, se você tocou no animal morto, você precisa fazer uma outra oferta. Eu não estou preparado, eu não vim. A lei era assim. A cada versículo da lei era dor. Eu não consigo mais. E eu vivo debaixo dessa perturbação. Aliás, é essa perturbação que o apóstolo Paulo revela lá no começo do livro de Romanos, quando ele diz assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o desejo mal que eu odeio, eu estou o tempo todo fazendo. E eu vivo nesse conflito de culpa, e ele chega num grito de desespero, quem vai me livrar desse corpo de morte? Porque a lei é isso, a lei gera a morte. A lei gera a condenação. Ao mesmo tempo, o gentio, escravo dos seus desejos e pecados, ele bebe todas, e aí quando ele acorda no dia seguinte, vem aquela ressaca. Vem aquela sensação horrível de você não lembrar o que você fez na noite passada. De você abrir o olho e acordar numa cama de um homem estranho, de uma mulher estranha, e aí vem aquela repulsa daquela pessoa, e ele vai para o chuveiro tomar banho para limpar a sujeira da noite de promiscuidade com uma pessoa que ele não conhece, cheio de culpa, de lamento.
Aí ele come tudo que ele quer descontroladamente, mas aí vem a diabetes, vem a pressão alta. E aí esse homem gentio que vive tomado do seu coração e dos seus prazeres, entregue a realizar todos os seus desejos, ele vive colhendo diariamente na vida dele tragédias. O adultério dele leva ao divórcio. O divórcio leva o filho dele à droga. A droga leva o filho dele à morte. E assim por diante, ambos, judeus e gentios, um vivendo na lei e o outro vivendo num ambiente de pecado e de realização de desejos pessoais, eles estavam separados, mas ambos estavam sofrendo. Um pelo aguilhão da lei, o outro pelo aguilhão das consequências dos seus próprios pecados. Mas Paulo diz, lá em Romanos, e repete aqui, mas graças a Deus, porque Jesus Cristo veio ao mundo. E eu não tenho mais o aguilhão da lei sobre mim, porque a minha lei é Cristo. Graças a Deus, que Jesus Cristo veio ao mundo, e eu não sou mais entregue à escravidão dos meus pecados, porque Ele me libertou dos meus pecados e me deu o Espírito Santo, que me dá poder para obedecer todas as coisas que Ele me ordenou. E eu posso olhar para o pecado que antes me dominava e dizer, não. Ele vai dizer no versículo 15, Ele acabou com o sistema da lei, com todos os seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz, ao criar para si, para Ele mesmo, desses dois grupos, uma unidade, um povo, a Igreja de Jesus Cristo. De certa maneira, todos nós que estamos reunidos dentro de uma igreja, e que já nos livramos da lei e nos livramos dos nossos corações pecaminosos, nós encontramos a paz. Porque a paz é Cristo. E quando Cristo veio, ele diz assim no versículo 16, Ele reconciliou com Deus um só corpo, por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Uma das coisas que eu acho maravilhoso na Igreja de Jesus Cristo é a paz que há dentro desse ambiente, no sentido de que as nossas diferenças não são mais importantes do que o nosso Salvador. A Igreja de Jesus Cristo consegue cantar, botar dentro de um mesmo prédio, um roqueiro de heavy metal, com um pagodeiro da roda de samba, cantando uma música clássica, como o hino que nós cantamos aqui, que é um dos clássicos da música popular cristã. Essa ideia de que pessoas de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações, eles se aceitam. Eles se aceitam não porque gostam do corte de cabelo um do outro. Eles se aceitam não porque gostam do estilo musical um do outro. Eles se aceitam não porque encontram personalidades parecidas ou porque têm gostos semelhantes. Eles se aceitam não porque frequentam os mesmos lugares ou estão na mesma classe social ou porque são de uma mesma etnia. Não, eles se aceitam porque eles estão ambos na mesma condição em Cristo Jesus. O relacionamento cristão não é gerado por gosto, não é gerado por opinião política, social, econômica.
O relacionamento cristão não é o nosso vínculo e estarmos juntos dentro do mesmo ambiente, o que elimina a inimizade que há, as nossas diferenças, as nossas divergências, as nossas opiniões, os nossos gostos, o que elimina tudo isso que fora da igreja nos separa e que dentro da igreja nos une, é Cristo. É por isso que às vezes eu brinco dizendo para as pessoas assim, quando me perguntam assim: você gosta de todas as pessoas da sua igreja? E a minha resposta mais sincera é: não, eu não gosto. Eu não gosto do estilo de alguns, eu não gosto do cheiro de outros, eu não gosto da altura da voz de uns, do jeito de falar de outros, eu não gosto da espontaneidade exagerada de alguns, nem da timidez exagerada de outros, eu não gosto de que um torce para o Corinthians, o outro torce para o Flamengo, e eu não gosto dessas coisas. Eu não gosto de viajar para os mesmos lugares. Por exemplo, o Márcio é Nutelinha. Ele gosta de viajar para hotel, aquele passeio de hotel, aquela coisa chique e tal. Eu gosto de albergue, de dormir em beliche, com um monte de gente estranha. Eu curto isso aí. Somos diferentes. Nós não temos os mesmos gostos. Uns gostam de Marvel, outros gostam de DC. Mas aí, quando você se pergunta, você não gosta das pessoas da sua igreja? Eu falo, não, eu não gosto, eu amo. Porque gosto nos separa. Mas amor é aquilo que supera todos os gostos, e a Bíblia também define o que é amor lá em João. Deus é amor. Então eu amo essas pessoas não porque eu tenho os mesmos gostos e opiniões, mas porque nós temos o mesmo Salvador, Cristo. E como Cristo é maior e melhor do que qualquer uma das nossas opiniões e gostos, então nós permanecemos juntos. Mesmo tendo gostos e opiniões diferentes, porque o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. E ele vai dizer, então ele trouxe, versículo 17, junto consigo as boas novas de paz. Tanto a vocês que estavam distantes, gentios, quanto para nós, judeus, que estavam mais perto. A nova é a mesma para ambos os povos. Jesus Cristo é a nossa paz. Ele é a paz. Se você correr um pouco as páginas da sua Bíblia, você vai ver que Paulo vai mostrar lá no capítulo 4, e a gente vai encerrar com esse pedacinho aqui. Capítulo 4, versículo 1, Paulo diz assim: eu prisioneiro, está lá o preso, ele está dizendo, vou ler a partir do versículo 1, portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes, amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam o possível para se manter unidos no Espírito, ligados pelo vínculo, o vínculo da paz. O que nos vincula é a paz, e ele já definiu o que é a paz. A paz é Cristo. Cristo é a nossa paz. É isso que nos une. É esse vínculo que nós recebemos por meio do Espírito Santo. Nós que andávamos separados de Deus, inimigos do bem, inimigos uns dos outros. Um dia o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo e nos deu a fé. E junto com essa fé uma convicção de que Jesus Cristo é maior do que qualquer uma coisa nesse mundo. E essa convicção é um vínculo que nos une. E aí então ele vai dizer, pois há um só corpo, um só Espírito, assim como vocês são chamados para uma só esperança, há um só Senhor,
há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e um só Pai de todos, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Olha só, ele começa a lembrar, eu não sei se você prestou atenção, mas ele diz, há um só Espírito, há um só Senhor, Jesus, e há um só Pai. Ele está aqui, esse texto é um texto trinitariano do apóstolo Paulo, ele está nos lembrando da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele está dizendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram uma ação no mundo, que foi uma só esperança. Nós temos uma esperança única, de sermos salvos pela fé em Jesus Cristo, é isso que nos une. E ele vai dizer, ele nos une por meio disso, e nós recebemos uma mesma fé. Nenhum recebeu mais fé ou menos fé, nenhum foi privilegiado nessa fé, é uma fé única. A fé que te salvou é a mesma fé que me salvou, a fé que te leva para o céu é a mesma fé que me leva para o céu. E aí ele vai dizer para a gente, há um só batismo. Todo cristão veio na frente e recebeu um único batismo. Nós não somos batizados 2, 3, 4, 5, 10 vezes, é um só. Só batismo. E aí ele vai dizer, lá no versículo 11, que ele designou pessoas para ensinar esse povo de Deus, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Esses homens foram levantados para ensinar, separados por Deus para ensinar, e ele diz assim, esses são responsáveis para preparar esse povo, para realizar a obra de Deus, edificar o corpo de Cristo. E aí o versículo 13, até que todos alcancemos a unidade da paz. Agora ele traz um conceito ainda novo. Ele diz o seguinte, a paz é Cristo que nos une todos dentro de um mesmo povo, mas essa paz precisa de uma unidade. Essa paz precisa ter um pensamento uníssono. Nós precisamos, em busca dessa paz, todos aqui pensarmos de uma mesma maneira. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre o que é ser gente, sobre como lidar com os sentimentos, sobre como ser um bom marido, uma boa esposa, sobre como educar os filhos. E aí o texto está dizendo assim, Deus separou homens. E esses homens têm um propósito, ensinar a igreja de Deus. Para que essa igreja vá crescendo junto, numa mesma maneira de pensar, e aí unidos eles encontrem o quê? A paz. Uma unidade da paz. Até que todos alcancemos a unidade da fé e conheçamos o Filho de Deus, e sejamos maduros e cheguemos à completa medida da estatura de Cristo. Ou seja, a unidade desse corpo é em torno de Cristo e do conhecimento da verdade. Quanto mais nós crescemos no conhecimento da verdade, mais nós estamos unidos a Cristo, e mais nós estamos unidos uns aos outros, e mais desfrutamos da paz. Agora, isso significa ausência de conflito? Não. Paulo está dizendo, eu estou escrevendo isso de dentro da prisão. Então, querido, meu desejo para você é que você tenha paz. Não estou desejando que você continue no seu emprego. Não estou desejando que você não tenha nenhuma doença mortal. Não estou desejando que as suas finanças vão bem. Não estou desejando que não haja perseguição sobre os cristãos, que não hajam lutas espirituais. Aliás, nem Jesus orou isso. Jesus falou assim, Pai, eu não peço para o Senhor que os tire do mundo. Nesse mundo eles vão ter muitas aflições, Senhor. Muitas aflições.
E eu não estou pedindo que o Senhor tire eles das aflições, não. O que eu estou pedindo é que nas aflições, em meio ao mundo de aflições, em meio às dores naturais de viver no mundo caído, eles encontrem a mim, Jesus Cristo. E que o encontro comigo os levem ao encontro com a minha palavra. E que ao encontrarem a minha palavra, eles sejam levados a se encontrarem uns com os outros. E que eles tenham uns com os outros o mesmo vínculo. Cristo e a palavra. E que essa unidade de coisas dê a eles paz. É isso que eu desejo para você. Que você tenha paz. Que Jesus Cristo seja presente na tua vida. Que Ele seja o teu Salvador. Que Ele seja o condutor dos teus caminhos, propósitos e valores. Que Ele seja a missão da sua vida. Que Ele faça parte dos seus dias. Que Jesus Cristo esteja presente no seu casamento. Que Jesus Cristo esteja presente na educação dos seus filhos. Que Jesus Cristo esteja presente no teu vocabulário. Que Ele esteja presente nos teus sentimentos. Que Ele esteja presente nas tuas compras e vendas. Que Ele esteja presente nos teus pagamentos, que Ele seja o centro da tua existência. O que eu desejo para você, para que você tenha paz, é que você esteja unido com uma comunidade de fé, a Igreja de Jesus Cristo. Que você encontre paz com seus irmãos. E que nos seus relacionamentos cristãos, Cristo suplante e seja maior do que os pecados dessas pessoas, do que os gostos dessas pessoas, do que as opiniões dessas pessoas, do que os valores dessas pessoas. Que Cristo seja o vínculo que nos une e que nos mantém perto. Então, meu desejo de paz para você é que você encontre paz dentro da comunidade de fé cristã. E o meu desejo para você é que você deseje ardentemente ouvir os seus pastores, os seus professores de escola dominical, os seus líderes espirituais, que você deseja ardentemente ouvir os seus discipuladores, e que esse desejo ardente de conhecimento te traga paz. Paz para os seus conflitos existenciais. Paz para as suas dúvidas morais. Paz para as suas práticas pecaminosas. Que a palavra, a igreja e Cristo te traga a paz. Porque segundo o Novo Testamento, esses são os únicos fornecedores de paz que nós temos nesse mundo. Que seja isso o grande valor da tua vida. E que a paz de Cristo seja com todos vocês. Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Quanta esperança viva. Quanta verdade deliciosa, quantas delícias celestiais. É melhor do que praia, coqueiro e rede. Ó Senhor, obrigado. Obrigado. Obrigado porque nós encontramos a paz. Nós encontramos o nosso Salvador. Nós nos reconciliamos contigo e com os nossos irmãos. E pertencemos a uma comunidade que cresce em conhecimento do Senhor e na paz que vem do Senhor. Obrigado, Senhor, porque tudo isso foi uma oferta de graça do Senhor, que nós não merecíamos. E eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém?